Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo irei relatar algumas experiências que vivi sendo crente, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ontem eu tomei uma decisão muito importante, que é neste momento, eu me encontro afastado da igreja, né? Por algumas situações. E infelizmente ontem à noite eu fui visitado, né? Infelizmente eu digo porque não foi só Deus que me visitou, né? Infelizmente, eu gostaria que tivesse sido só Deus. Mas às vezes só Deus não resolve. Infelizmente, para muitas pessoas. Às vezes Deus tem que usar outros artifícios para poder conquistar uma pessoa, para poder convencer uma pessoa, né? Como eu sou uma pessoa muito sensível espiritualmente, eu rapidamente me identifiquei o que estava acontecendo e falei com Deus. Não precisa disso. Não precisa me fazer sofrer. Não precisa me fazer passar por coisas que eu não quero passar. Coisas espirituais horríveis. Eu não quero. Não precisa disso. Eu vou atender o seu pedido. Eu vou fazer a sua vontade, que é voltar para sua casa. Não tem problema algum, né? Logo depois que eu saí da igreja, eu acho que isso tem uns 4 anos, 5 anos. Eu era diácono, né? Alguns dizem que quando você é diácono uma vez, você ainda continua diácono, né? Mas não estou voltando para a igreja por conta disso, por conta do diaconato, né? Estou voltando para a igreja, para a casa do Pai, por conta primeiramente, da salvação, né? Porque a gente tem que cuidar, a salvação é individual, né? Então vamos, isso é muito particular, é muito individual mesmo, tá? É de cada um. Isso aí é você que tem que tomar essa decisão por você. Sua mãe não toma, seu pai não toma, enfim. Então, aconteceram algumas coisas, estou afastado há 4 anos. Ontem tive essa experiência, né? Mas vou contar, relatar para vocês outras experiências que tive, né? Muitos crentes hoje em dia na igreja, eles não têm nenhum tipo de experiência, né? Eu saí da igreja, fiz essa tatuagem para cobrir outra, enfim. Me arrependo de ter feito essa tatuagem. Se voltasse um tempo eu não faria, né? Porque o meu corpo é todo limpo. Mas enfim, nada que futuramente um laser não possa tirar, né? Umas sessões de laser aí, se Deus quiser, vou deixar meu corpo limpo novamente, né? Que eu acho uma pessoa que não tem tatuagem muito bonito, né? Muito bonito. E aí, ontem aconteceu, já eu estava afastado há 4 anos, como falei. Teve essa solicitação, me acertei com Deus e vou no próximo dia de culto. Com certeza eu vou estar lá. A minha sorte, né? Você vê como Deus é. Tem uma igreja do meu lado aqui, na esquina aqui de onde eu moro. A igreja da onde eu era, né? Da minha denominação, no caso. Da onde eu frequentava, da onde eu fui diácono. Tá aqui do lado, já fui convidado várias vezes por várias igrejas aqui perto de casa e eu sempre fui resistente. Já briguei com o pastor aqui porque falava muito alto. Realmente era bastante complicado. Só que existe muitas situações dentro dessa situação, né? Que no caso é quando a pessoa está desviada, para você voltar para a igreja, você precisa ter muita coragem. Às vezes você precisa se reconciliar com Deus e pedir perdão da igreja, né? Então, tem gente que não tem essa coragem. Porque a partir do momento que você sai da igreja, você vai ser julgado pelos próprios irmãos, pelo pastor, né? Às vezes por alguém que às vezes todos viram as costas para você dentro da igreja. Já que você não faz parte daquele grupo, você não está lá para se defender, né? As pessoas vão se aproveitar disso. Existe sim a injustiça dentro das igrejas por conta disso. Só que Deus é um Deus de justiça.
É um Deus que não dorme, né? É um Deus compassivo, paciente. Muitas das pessoas que criticam você por você ter saído da igreja, essas pessoas fazem coisas piores e escondem, né? Tenho certeza aí que algumas elas já foi vazado, né, o que elas fazem dentro das igrejas e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido e julgam as pessoas e tudo mais. Mas o intuito do vídeo não é esse, tá? Eu só tô falando uma realidade do que vai fazer parte da minha realidade, que eu vou ter que conviver com isso. Mas nada que Deus não possa instruir uma pessoa, né? Nada que uma oração, um pedido sincero a Deus de instrução, de mudança de vida, né? Para lidar com essas situações. Nada que isso não resolva, né? Nada que a oração não resolva. Força de vontade, querer e tudo mais. Eu vou voltar de forma tranquila, de forma serena. Não vou colocar os pés pelas mãos. Até porque eu nasci em berço evangélico. Sei muito bem como é. Entendo muito bem. Já fui e voltei várias vezes. Da última vez que fiquei muitos anos dentro da igreja. Casei. E o motivo de eu ter saído definitivamente há 4 anos atrás foi separação, né? Separação da igreja. E os irmãos meteram. Alguns irmãos, né? Infelizmente falaram muito mal, me olharam de um jeito que eu nunca. Enfim, o tratamento mudou. Sei que muita coisa mudou e estou preparado aí para muitas situações que vou ter que enfrentar. Mas eu vou pela minha salvação. Não deixe essa salvação à mercê de outras pessoas, né? Porque geralmente essas pessoas não vão ser salvas. Geralmente ela, como ela está olhando para outras, ela não vai cuidar da sua própria. Enfim, voltando alguns anos atrás, quando eu tinha meus 18 anos, eu fui num encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, acontecem muitas coisas boas lá, né? Muitas palestras, são 3 dias, 3, 4 dias de palestra direto. Você só fica recebendo maná do céu e recebendo alimento espiritual e alimento físico. E tem as pessoas que vão cozinhar para você, tem outras pessoas que vão cuidar da parte espiritual, que vão dar as palestras, e também tem a retaguarda, que são as pessoas que estão lá orando, né, espírito de oração, fazendo ali a proteção espiritual. É uma coisa muito linda, né, um trabalho muito lindo de transformação. E nesse encontro com Deus, que obviamente é feito no lugar afastado da cidade, geralmente em um sítio, né, mais tranquilo, perto da natureza. E você sai de lá, se você entender um pouco, né, de como funciona, você sai de lá outra pessoa. Eu saí de lá transformado. E nesse encontro com Deus que teve, aqui na minha cidade mesmo, eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu determinei isso na minha vida. Eu determinei, eu falei que eu queria, eu falei eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E aconteceu. Aconteceu. Aconteceu de um jeito tão lindo. Aconteceu de um jeito tão lindo, inesquecível. E antes que possa dizer assim que isso é loucura, devaneio, só sabe quem viveu. Se você quer saber como é, busque, né? Não adianta ficar falando, que não é, que não sei o que. Cada um vive as experiências que tem para viver. Cada um acredita nas coisas que quer. Se você não acredita, tem muito crente dentro da igreja que não é batizado do Espírito Santo. Antes ser frio do que ser morno. Ou você é frio ou você é quente. Se você for morno, na Bíblia está escrito que Deus vai vomitar você
Ele vai vomitar você da boca dele, né? Algo assim. Então, é possível ser crente sem ser batizado, mas eu não queria ser um crente frio, gelado. Eu queria ser um crente quente. E aconteceu, né? Saí de lá transformado, as pessoas saíram de lá, tantas coisas psicológicas, tantos traumas foram resolvidos ali. Ali eu tive um atendimento psicológico muito especial do próprio Deus, né? Ali realmente quem faz esse trabalho transforma vidas, né? Trabalho espiritual. Mas é necessário crer. É preciso que as pessoas creiam nessa transformação, creiam na salvação, né? Para que a transformação possa acontecer. E as pessoas têm que ser preparadas também para quando sair de lá, do encontro com Deus, elas entenderem que a vida vai continuar e que é necessário estar preparado e sempre estar em espírito de preparação, não baixar a guarda, porque Jesus ele trouxe espada, ele não trouxe paz, ele trouxe espada, né? Se ele trouxe espada, então é para guerrear, né? Espiritualmente falando, não fisicamente, tá? Logo depois desse encontro com Deus, depois de algum tempo, eu ainda continuava firme na presença do Senhor. A presença de Deus era tão forte dentro de mim que quando você entra na presença do Senhor, você sente a sua presença como se seu coração tivesse em chamas, né? É o fogo santo. Coração ou altar dentro de você? Quem é que reina dentro de você? Tem que fazer essa pergunta. Existe também o fogo estranho, né? O fogo estranho é a manifestação de demônios fingindo ser Deus. Pessoa falando em língua estranha, mas essa pessoa não foi batizada com o Espírito Santo. Tem muito dentro das igrejas. Pessoas profetizando, mas não é batizada com o Espírito Santo. Pode até ter sido, mas em algum momento aconteceu algo, ela deixou se desviar, deixou se enganar e está dando ouvido a demônios. Dizem que profetas, falsos profetas, não erram profecias, mas profetas de Deus erram por vários motivos. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. O vídeo é em relação às experiências que tive, né? Então, a presença de Deus é muito forte. Aonde eu ia, eu estava sempre atento, né? E sofria bastante ataques, né? Ataques, investidas espirituais, né? De todas as formas. Seja dentro de casa, com a família, seja com visões. Tinha muitas visões. Muitas visões. Eu via coisas que realmente depois eu pedia para Deus que eu não queria ver. São coisas muito ruins, né? Coisas nas pessoas. Realmente cai escamas dos seus olhos, né? Quando você é transformado, quando Deus realmente te toca, coisas maravilhosas acontecem. E infelizmente, como ser humano, nessa época, eu pecava, eu errava, né, em algumas situações. Alguns pecados eu deixei de cometer, né? Pecados muito horríveis, eu deixei de cometer. E foi tranquilo, não senti falta, Deus supriu minhas necessidades. Mas pecado de crente é acidente, né? Então, acontecia pequenos acidentes, né? Isso me entristecia muito. Do porquê que, mesmo estando na presença de Deus, eu errava e tudo mais, falava besteira. Isso todo mundo faz, né? Isso sempre acontece. E aí, eu não me lembro qual era o pecado que eu tinha cometido, mas eu estava muito arrependido no banheiro da minha casa,
eu estava orando e chorando, muito arrependido, pedindo misericórdia e perdão do Senhor. Quando de repente vi uma voz atrás de mim, como se uma pessoa estivesse atrás de mim. E eu sentia que essa pessoa era alta. E eu pedindo perdão, chorando. Meu coração estava realmente arrependido. E veio essa pessoa atrás de mim, que era o Espírito Santo, falou nessas palavras que eu vou dizer para você. Falou assim: não peques mais, porque eu te amo. Naquele momento, naquele momento, meu corpo ficou arrepiado de uma forma que nunca ficou na minha vida. Porque quando Deus fala, até o fio de cabelo seu da sua cabeça reconhece a voz de Deus. E a voz de Deus que eu falo, que Deus é 3 em 1. Naquele momento, foi o Espírito Santo que falou comigo. Tem pessoas que ficam tristes. Tem pessoas que nunca vão viver isso na vida. Porque tem vergonha. Mesmo no quarto, elas não conseguem se abrir para Deus, infelizmente. Mas é possível, basta querer. Basta querer. E depois de muito tempo, já contando outra experiência espiritual, e depois de muito tempo, quando eu já me afastei da igreja, porque eu já não aguentava tanta perseguição dentro de casa. Diziam que eu queria ser muito crente, que eu queria entrar no céu antes de todo mundo. Esse é o preço que você vai pagar. Preço da ingratidão da sua família, de quem está do seu lado, que vê realmente que você mudou. Eles não querem isso, mas não é eles que não querem. São as forças contrárias, né? Essas pessoas deixam-se usar por forças contrárias, emprestam sua boca para forças contrárias para te entristecer. E eu via isso. Só que isso também me aborrecia, né? Essa perseguição. Porque uma pessoa assim é uma ameaça. Uma ameaça ao reino das trevas, né? Uma pessoa transformada, ela chega no lugar, ela transmite a paz, transmite a palavra de Deus, a salvação, a milagres, a sinais e prodígios, né? Porque uma pessoa assim pode ser usada por Deus para fazer milagres. Uma pessoa dessa forma ela pode ser utilizada por Deus para orar pelo morto e o morto ressuscitar, se Deus quiser que assim seja. Se Deus definiu que não é a hora daquele morto ir para debaixo da terra, quem define isso é Deus. Então quando isso acontece, é muito difícil isso acontecer hoje em dia. Muito difícil. Mas quando isso acontece, as pessoas ficam espantadas, maravilhadas. A mensagem ela se espalha de uma forma muito grande. Vão atrás de por que isso aconteceu, como isso aconteceu. E vão descobrir o porquê, né? Vai chegar no porquê. Enfim, depois eu me afastei porque eu não aguentava mais tanta perseguição. Me afastei da igreja e eu falava assim:
Bom, já que vocês não querem. Falar pra minha mãe, já que você não quer um filho dentro da igreja, então eu vou sair, porque você tá me perseguindo muito. Minha família tá me perseguindo muito, né? E eu não tô tendo mais paz. Então, vocês não querem um filho salvo, você não quer um filho na presença de Deus, não. Não vale a pena. Eu falei assim, infelizmente, eu falei assim. E depois que eu saí da igreja, as pessoas também não acreditaram, né? Mas eu saí. Não encontrei meu lugar mais dentro da igreja, não estava mais na paz de Deus. Por isso que nós não vemos tantas pessoas dessa forma, né? Buscando Deus dessa forma. Não tem muitas pessoas assim desse jeito. Realmente ali na brecha, realmente ali buscando a Deus, tem poucas pessoas, poucos remanescentes. Então, depois de um tempo, depois que eu saí da presença do Senhor, me relacionei com uma mulher mais velha e eu fui para outra cidade, né? Esse relacionamento mundano, sem a bênção de Deus, sem a bênção da mãe, sem a bênção dos pais, é complicado. E nessa ida para outra cidade, eu fui ajudar minha tia, que ela na época tinha um lanche, um café da manhã. E eu estava lá ajudando ela, quando eu percebo, chega um missionário. Chega um missionário. E esse missionário começa a falar de Deus. Ele tinha um CD na época, CD que você gravava com músicas, com pregação. Ele tinha um CD e ofereceu. Compre meu CD para me ajudar na obra. Eu estou fazendo a obra do Senhor. E compre. Você vai me ajudar. A minha tia ficou. Forças contrárias, né? Minha tia não estava bem com Deus. Minha tia ficou com raiva, já percebi. Já tinha percebido. Esse homem realmente é de Deus. Essa mensagem, esse pedido que ele está fazendo é de um homem que está fazendo realmente a vontade do Senhor, levando a palavra de Deus. Eu falei para ele que ia comprar 2 CDs na época, um CD era R$5 para ajudar. Ele agradeceu, olhou para mim e falou: "Você tá muito triste, né?" Eu realmente estava bem cabisbaixo, pensando em fazer besteira. "Você tá muito triste, mas eu vejo que você é um escolhido de Deus." E foi falando, né? Foi falando. Ele falou uma coisa, muitas coisas, né? Uma das coisas que ele falou que me tocou foi: tem pessoas da sua família orando por você. Tá, aí já balançou a estrutura do cara, né? A minha estrutura. Aí ele chegou e ele falou outra coisa que tem conexão com a minha primeira experiência. Ele falou: "E você já ouviu a voz do Espírito Santo?" Meu irmão, minha irmã, quando esse missionário falou isso, eu não me aguentava em pé. Eu tive que sentar, chorando. Por quê? Porque é verdade. Porque aconteceu. Muitas experiências é só você e Deus. Eu não tô falando de sonho de barriga cheia, tá? Tô falando de outras coisas, eu tô falando de experiência real com Deus.
Você sabe quando outra pessoa está contando alguma coisa, você sabe quando é mentira e quando é verdade. O espírito testifica, né? Mesmo através de um vídeo. Então, a minha tia já ficou mais irada ainda e falou. Ele falou algumas coisas para ela de verdade, algumas coisas que ela não gostou, que realmente, né, estavam acontecendo, e falou que ela precisava fazer. E ela não gostou, porque é assim, né? Quando você não quer sair do pecado, porque o pecado é bom. Bom entre aspas. A questão é que o problema é o depois do pecado cometido, né? O pecado é muito bom, é gostoso e tudo mais. Provérbios é um versículo que fala que o pão furtado, o pão roubado é mais gostoso do que aquele que você come através do fruto do seu trabalho, né? O pão comidas roubado e comidas escondidas, né? Como é que vai explicar isso? Né? Isso aí tem relação com o proibido. Da pessoa fala assim, não pode fazer isso, tal coisa. Aí fica uma coisa na cabeça da pessoa. Não pode fazer tal coisa. Aí a pessoa fala, pois eu vou lá e vou fazer. E aquilo ali é tipo uma conquista. É tipo uma realização que a pessoa tá fazendo, né? Enfim. E depois depois de muito tempo eu voltei novamente para a igreja, me casei e depois saí de novo da igreja, né? Infelizmente é assim, o homem é falho, né? Só quem nunca errou. Deus nunca errou. Jesus nunca errou. O Espírito Santo nunca errou. Na ótica de pecado, tô falando de pecado, não tô falando de outras coisas, tá? O ser humano já nasce contaminado, né? Infelizmente. Em pecado fui concebido. E até o dia de hoje, como eu conheço a Deus, vou atender a solicitação do mesmo. Não tem como bater de frente com ele. Eu já andei por caminhos que eu quis trilhar, mas esses caminhos não me trouxeram paz, porque enganosos são os caminhos do próprio coração do homem, né? Enganoso é o coração do homem. Por isso que nós temos que nos apegar a Deus. Deixa eu contar outro fenômeno, outra experiência que aconteceu comigo. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha 15 para 16 anos. Eu morava em Boa Vista, Roraima. E essa experiência espiritual tem a ver com aquele versículo que diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Só que essa visão é uma visão que vem acompanhado de um som. E pasme, eu tinha uma namorada, né? E sempre visitava ela à noite. Primeira namorada, só beijava e tudo mais. Na época, né, era inocente ainda e tudo mais. Quando eu tô voltando pra casa um certo dia, muito tarde, minha mãe não gostava, não tinha ninguém na rua. Quando eu tava voltando pra casa, chegando no portão de casa, eu olho pro céu e vejo todos os lados ao redor de mim. O céu claro, como se fosse dia, mas não era dia, era noite. Claro, nuvens muito brancas, muito lindas, como se fossem escadas, né? Eu via escadas, nuvens de escadas. E quando eu vi, eu achei muito lindo, né? Quando eu vi, começa a tocar o som das trombetas. Uma melodia que eu nunca tinha ouvido na minha vida.
e uma melodia tão linda que eu me lembro que antes dessa visão acontecer, eu me lembro de estar meditando sobre a minha salvação na hora que isso aconteceu, né? E também para se cumprir a palavra do Senhor, que os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos, né? E isso também serve de sinal. Isso deve ser propagado, deve ser testemunhado, né? Deve ser mostrado, deve ser falado para as pessoas, para os irmãos, para que a palavra de Deus possa ser espalhada, né? Testemunhos também fazem parte da palavra que deve ser levada, do evangelho, certo? Da salvação. E isso tem essa visão, tem ligação direta com a salvação, tem ligação direta com um arrebatamento, né? Isso aí é um sinal, é o que todos nós estamos esperando, certo? Então, vou deixar essas experiências aqui nesse vídeo para vocês, tá? Estou retornando sim à casa do Pai. Não sei como vai ficar a minha situação como diácono, mas a minha salvação primeiramente eu tenho que buscar, né? Eu tenho que correr atrás. Depois vamos orar para saber qual é a vontade de Deus, né? Talvez a vontade de Deus não seja Deus ser diácono. Talvez a vontade de Deus seja outra, os planos do Senhor seja outro. Então nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, nossos caminhos seja o caminho que Deus quer que nós trilhemos e não que nós queremos trilhar. Tá bom? Fique na paz do Senhor. Trarei outros vídeos aqui com certeza. E que Deus abençoe, que você possa encontrar a solução dos seus problemas, que Deus possa te livrar, te salvar, te abençoar. Tá bom? Até a próxima. Tchau.